Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje vamos dar continuidade aos nossos cilindros quádricos. Vamos falar dos cilindros parabólicos. Vamos nessa? Um cilindro parabólico é um cilindro cuja equação f de xy igual a zero é a equação de uma parábola no plano xy. Ou seja, exemplos de cilindros parabólicos. Nós temos o que? Y igual a x² sobre 4, y igual a menos x² sobre 4, x igual a y² sobre 2, x igual a menos y² sobre 2, z igual a x² sobre 4, z igual a menos x² sobre 4, x igual a z² sobre 8, x igual a menos z² sobre 8, z igual a y² sobre 2, z igual a menos y² sobre 2, y igual a z² sobre 8 e y igual a menos z² sobre 8. Bom, observem que essas quatro equações, nós estamos com a nossa parábola no plano XZ, né? E nessas quatro equações nós estamos com a parábola no plano ZY, ok? Bom, vamos para o esboço. Para fazer o esboço do cilindro parabólico com o plano z igual a k, nós vamos ter o que então? Que o y é igual a x² sobre a² e o z igual a k. Bom, observem que o z não faz parte dessa equação. Essa equação é uma parábola, né? Ou seja, o que nós podemos falar? Nós podemos falar que a parábola, né? Para cada z igual a k vai ter uma parábola com vértice em 0, 0k. Ou seja, pessoal, o k ele indica o que? Só a altura que está o vértice, ok? A interseção do cilindro parabólico com o plano x igual a k vai ser o que? Y igual a k² sobre a². Bom, isso daqui, como é um número, né? Então, o y é um número, x é um número, e o z é livre, né? Vamos ter o que? Uma reta paralela ao eixo OZ. Agora, interseção do cilindro parabólico com o plano y igual a k. Então, vai ter k igual a x² sobre a², ok? Ou seja, o meu x vai ser o quê? Mais ou menos raiz quadrada de a² sobre k. Se o k for maior do que zero, nós vamos ter o que então? Que o x é um número, dois números, né? Porque o x pode ser mais ou menos, o y um número e o z é livre. Ou seja, vamos ter duas retas paralelas ao eixo OZ. Se o k for zero, vamos ter o quê? Que o x também vale zero, e aí vou ter o y0, x igual a zero e z livre, né? Ou seja, vamos ter o quê? Uma reta paralela ao eixo OZ. Mais do que isso, essa reta vai ser quem? Vai ser o próprio eixo OZ, ok? E se o k for menor do que zero, essa raiz não existe e não vai ter interseção, ok? Então, recapitulando. Quando eu pego um cilindro parabólico, né, da forma y igual a x² sobre a², quando eu faço z igual a k, eu tenho o quê? Parábolas com vértice em 0, 0k. Quando eu faço x igual a k, eu tenho uma reta paralela ao eixo OZ. E quando eu faço y igual a k, se o k for maior do que zero, a gente vai ter o quê? Duas retas paralelas ao eixo OZ. Se o k for zero, eu vou ter o quê? Eu vou ter o eixo z. E se o k for menor do que zero, não vai ter interseção. Então, como que vai ficar o nosso esboço? Então, a gente viu o quê? Quando a gente faz plano z igual a k, a gente sempre tem o quê? A gente sempre tem parábolas, ok? Quando a gente faz x igual a k, a gente tem o quê? A gente sempre tem uma única reta, ok? E quando a gente faz y igual a zero, nós temos o quê? Nós também temos apenas uma reta. Quando a gente faz y igual a k, só que com k maior do que zero, a gente tem o quê? A gente sempre tem duas retas, ok? Então esse daí seria o quê? O esboço da nossa figura com os cortes. E como fica o nosso cilindro parabólico então? Nosso cilindro parabólico fica dessa forma. Então esse daqui é o nosso cilindro parabólico, ok? Bom, então aqui o esboço da nossa figura e aqui o nosso cilindro parabólico. Bom, aí vamos ver as variações do cilindro parabólico. Se o meu y é igual a x² sobre a², então a gente sabe o quê? Que quando a gente faz cortes no plano z igual a k, nós temos o quê? Parábolas no plano xy. E observe o quê? Que o meu eixo central da minha parábola, né,
vai estar aonde? Vai estar no eixo Y, né? Então aqui, ó, o nosso eixo central está no eixo Y. E aqui o meu Y é positivo, e no meu caso, que o meu Y é negativo, porque aí eu tenho a equação menos x² sobre a quadrado. Bom, agora, se for x igual a y² sobre b², né? O que vai acontecer? Aí a gente tem o quê? Que a hora que eu corto em relação a x, z igual a k, nós temos as parábolas, e o meu eixo central da minha parábola vai ser quem? O meu eixo x. Isso daqui é quando o meu x está com parte positiva, né? E quando eu estou com x igual a menos y² sobre b², ou seja, meu x na parte negativa, ok? Agora, e se for y igual a z² sobre c²? Então nós temos o quê? Que a minha parábola está com o eixo central y, só que agora a minha parábola está usando qual plano? YZ. E isso daqui, o y, quando é y igual a z² sobre c², e no meu caso do y igual a menos z² sobre c². Então observem que meu y está na parte negativa, ok? Agora, o mesmo vale quando eu estou com z igual a y² sobre b². O que vai acontecer? O meu eixo central é o z, né? E aí eu tenho com z positivo e o z negativo. E usando qual plano? O yz. Agora, e se for x igual a z² sobre c²? Então eu tenho que o meu eixo quando eu corto, né? E nos eixos y agora, quando eu corto eu tenho as parábolas, né? E aí vai acontecer o quê? Aí eu tenho que o meu eixo central é o x, né? Nesse caso, x positivo, no outro caso, x negativo, ok? E quando nós temos z igual a x² sobre a², novamente fazendo o corte com y igual a k, nós temos o quê? Nós temos as parábolas, e aí eu tenho que meu eixo central é o z das parábolas, né? E aí quando o z está positivo, está virado para cima, côncavo para cima, e quando o z está negativo, côncavo para baixo, ok? Bom, agora determine o cilindro parabólico que passa pelo ponto 3, 4, menos 1 e ao se fazer a interseção com o plano x igual a menos 15, obtém-se a parábola com reta focal em OZ côncava para baixo. Então vamos lá, pessoal. Já que quando eu obtenho uma parábola com reta focal em OZ quando faz a interseção com o x igual a menos 15, o que nós podemos tirar? Bom, já que eu tenho reta focal OZ, né? Primeiro detalhe é o quê? Que teria que ser x igual a z, não, teria que ser z igual a mais ou menos x² sobre a² ou z igual a mais ou menos y² sobre a². Só que observem aqui, eu fiz o corte no x igual a menos 15. Se eu fiz no corte no x igual a menos 15, quer dizer que o x não aparece na sua fórmula. Ou seja, então, a equação do nosso cilindro parabólico vai ser o quê? Z igual a mais ou menos y² sobre a², ok? Como ela tem que ser côncava para baixo, o que acontece? O z tem que ser igual a menos y² sobre a², certo? Agora, substituindo o ponto, nós temos o que então? Que menos 1 é igual a menos 16 sobre a², ok? Logo, podemos falar o quê? Que a² é igual a 16, ou seja, o a igual a 4. Bom, se o a vale 4, então nós descobrimos que nosso cilindro parabólico tem qual equação? Z igual a menos y² sobre 16. Então, observe o nosso gráfico, ó. Fiz o corte com x igual a menos 15, ok? E aí surgiu a minha parábola, ok? E esse daqui é o ponto que foi dado, tá bom? Bom, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha no vídeo, compartilhar o canal. E não se esqueçam, a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.